Então agora que a gente entendeu um pouquinho sobre como funciona a impressão 3D, quais são os tipos de impressora que a gente tem disponíveis e o que diferencia uma da outra, outra coisa muito importante que a gente tem que entender antes de comprar uma impressora é se o sistema dela vai ser aberto ou fechado. O que isso significa afinal das contas? Basicamente, é realmente um sistema fechado, é um sistema que você não consegue mudar nada. Então quando você compra uma impressora, é muito comum das impressoras que são importadas, principalmente dos Estados Unidos, são comum essas impressoras virem com um sistema fechado, como por exemplo a Sprint Ray ou até mesmo a Formlabs que a gente comentou anteriormente. O que significa o sistema fechado? Basicamente você vai estar comprando a impressora de uma marca e o sistema dessa impressora, onde você vai montar suas peças para você fazer a impressão, ela precisa ter algumas configurações para você realmente colocar lá qual resina eu vou acabar utilizando, qual tipo de peça eu vou fazer nesse momento. Essas impressoras de sistema fechado, elas deixam lá opções muito cravadas, que no caso são as resinas originais da impressora. Então, por exemplo, se você for comprar uma Formlabs mais atual agora, a Formlabs 3, por exemplo, você não vai ter a opção de usar uma resina que não seja a original da Formlabs. Então, quando você for utilizar lá, colocou a pecinha para imprimir, você não consegue fazer uma configuração de peça, você só vai conseguir encontrar lá o nome da resina que você vai utilizar e vai ter que selecionar ela. Ao mesmo tempo que é bom, porque isso fica um pouco mais fácil para o usuário, não cabe na nossa realidade hoje, porque a resina importada é absurdamente cara mesmo. Então não compensa, fica um valor extremamente alto. Então o sistema fechado hoje, particularmente, eu não gosto muito, porque ao mesmo tempo que ele tem tudo para ser muito bom, ele tem tudo para ser muito ruim por questão desse valor que vai subir de forma horrorosa. Já o sistema aberto, já é outros 40. O sistema aberto você já consegue mudar tudo o que você quiser. Então, quando você pega uma impressora mais barata, principalmente as que a gente compra hoje no AliExpress, que vem da China e tudo mais, são impressoras que elas já permitem essas mudanças. Então, quando você vai montar a pecinha para imprimir, você abre o software dela e você consegue ver que você consegue alterar tudo. Vai ter lá a altura de camada, tempo de disposição, altura de elevação, você consegue mudar tudo nela do jeitinho que você quiser e que for necessário. Então essas impressoras você tem muito mais abertura de material. Se você quiser usar uma resina X, usar uma resina Y, acaba sendo muito mais tranquilo porque você consegue ter essa dimensão de que eu consigo mudar as coisas da impressora, eu consigo mudar essas configurações. Então eu posso dar um jeito de fazer servir essa resina aqui. Algumas resinas ainda não vão funcionar tão bem, porque tem resinas que não são feitas para esse tipo de impressora. Mas ao mesmo tempo, você vai ter muito mais liberdade de escolha, você vai ter apenas que fazer a calibração dessa resina na impressora, que a gente vai abordar no módulo seguinte. Então, basicamente, a gente tem esses dois tipos, que é o sistema fechado e o sistema aberto. O sistema fechado, particularmente, não gosto, não acho que é uma boa saída para quem vai querer mexer com essa parte do 3D, porque você vai acabar ficando muito engessado. Qualquer coisinha que acontecer, você vai ter que recorrer para dentro da impressora, vai ter que falar com assistência oficial. Qualquer coisinha que você não conseguir utilizar, se você for tentar usar uma resina que não é original e falar isso com a assistência, eles não vão poder te dar assistência sobre isso, porque você está lá assinando que você vai usar só o original. Então, assim, é muita coisa complicada. Então, particularmente, não acho que vale a pena. Já o sistema aberto já é bem mais tranquilo, porque você realmente vai conseguir ter uma variedade de coisas que você pode utilizar, uma variedade de resinas muito maior. Você só vai precisar realmente entender o como faz a calibração da resina e o como que entende as configurações que a gente tem disponíveis para mudança nesse software, que é o que a gente vai abordar também no próximo módulo. Então é bem tranquilo também. Então, basicamente, se eu, Mariana Marques, tivesse que escolher alguma dessas duas impressoras, ou uma de sistema aberto ou uma de sistema fechado, eu ficaria com a de sistema aberto, justamente pela liberdade de escolha que eu teria.